Olá, programador! Aqui quem fala é o Roger. Nesse vídeo a gente vai resolver um grande problema que existe para quem faz projetos grandes e de médio tamanho, principalmente em JavaScript, que tem muitos arquivos JavaScript. Você já fez aquele teu projeto de Angular, que você tem vários controllers, vários serviços, diretivas. Às vezes o projeto está tão grande que ficam 25 arquivos, né? Principalmente os projetos de Single Page Application, né? São os projetos que funcionam numa única aplicação e você tem que colocar aquele monte de JavaScript ali. Então, como é que a gente resolve isso? Fazendo o que a gente chama de empacotamento, que é o bundling. Você pega esse monte de JavaScript e coloca num arquivo só, comprimindo e simplificando o tempo de carregamento da sua página, porque o browser não precisa mais ficar carregando aquele monte de arquivo e depois juntando aquilo tudo no JavaScript dele. E além disso, de colocar tudo nesse arquivo, ele faz a compactação e também a obscuridade do JavaScript. O que é isso? Que é você pegar o que está a lógica toda e também fazer ela ficar mais obscura. Você pega variáveis que estão muito grandes no nome e criam nomes pequenos e também você ganha em tamanho e também protege, de certa forma, a lógica da sua aplicação, do seu JavaScript, da sua página. Ok? Nesse vídeo, então, eu vou estar apresentando para vocês como é que você vai pegar esse teu projeto que tem um monte de arquivos e concentra eles todos só no arquivo. Como é que a gente pode resolver esse problema? A gente vai instalar uma coisa chamada Node.js com o Webpack. O Webpack é exatamente um empacotador de arquivos, não só de JavaScript, que vai ser o nosso caso desse vídeo, mas também arquivos de CSS e outros formatos interessantes por aí. Ele, além de fazer isso, ele também pode aplicar outras regras em cima desses pacotes, em cima desses formatos, fazer transformações. Depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre os transformadores, pós-transformadores, pré-transformadores, principalmente no caso do size, do less, do CoffeeScript, enfim. Tem várias regras, tem várias situações em que a gente fala sobre pré-processamento e pós-processamento, que não é o caso desse vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer o empacotamento. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer agora é entrar no site da Node.js e baixar a versão mais recente deles. Tem duas opções lá que você pode escolher. Vamos escolher aqui a primeira, que é a mais recente, e instalar no seu sistema operacional. No caso, a gente está com o Windows aqui, a gente vai clicar ali, faz o download da instalação e começa a instalar essa versão. A partir do momento que você terminou de instalar essa versão, pronto, agora é só acessar a linha de comando, vai até a pasta do seu projeto, lá na pasta do seu projeto, rode apenas esse comandinho que você vai estar acompanhando aqui do lado. Então, esse comandinho é npm i, que é de instalação, webpack. Pronto, você vai instalar o webpack no diretório do teu projeto e já vai começar a usar as vantagens que o webpack te traz. Então, a primeira coisa que você vai identificar aqui é o seguinte, estou te mostrando aqui um exemplo de um projeto que eu fiz, inclusive é um dos cursos, das aulas, é um dos vídeos que eu já tenho no canal, é um projeto de locadora. Então, quando eu concluir esse projeto de locadora, tem vários arquivos ali de Angular que não estão ainda consolidados num arquivo só. Como é que a gente consolida esses arquivos num arquivo só? Primeira coisa, a gente tem que criar um arquivo chamado entrada.js. Pode ser qualquer nome, não precisa ser entrada.js. Estou fazendo entrada mais por causa do nosso português aqui. Mas a gente pode chamar ele de main.js, enfim, qualquer nome que você quiser. Ele vai ser um arquivo em que vai ser basicamente o arquivo em que o Webpack vai entrar para identificar quais são os arquivos JavaScript que ele vai juntar num arquivo só, que é um arquivo que eu vou chamar de saída.js. Porque esse efeito de entrada e saída é mais para simplificar, mas você pode dar qualquer outro nome para esse arquivo. Geralmente o pessoal dá um nome de bundle.js, que é um arquivo de output, né? Que é um arquivo de saída do pacote já todo consolidado. Esse arquivo, a gente vai agora colocar todos os scripts que a gente tinha no nosso projeto dentro do entrada.js. Com o Sublime isso é bem simples, a gente faz uma edição ali, pega todos os arquivos, coloca o require neles, então esse arquivo de entrada já está falando para o nosso arquivo para o nosso Webpack que eu tenho todas essas dependências, que esses arquivos todos aqui. A informação de require, como você deve ter percebido, é uma informação relativa ao local onde o seu arquivo já está. Então, por isso que todos eles estão em /, o nome do arquivo. Não é obrigatório, você pode até colocar no final .js lá, mas se você botar simplesmente o nome do arquivo, sem se preocupar com a extensão,
ele também vai funcionar e é o padrão que eu estou usando nesse caso. Ok? Depois que isso feito, o que você faz agora? Você pode simplesmente ir na sua linha de comando e escrever lá Webpack entrada JS, que é o arquivo de que ele vai começar a entrar para identificar as dependências, e o arquivo de saída, que é o arquivo que ele vai gerar do pacote. Então a gente pode colocar ali pacote JS. Simplesmente isso. A gente clica para executar, ele vai gerar uma saída na sua tela de prompt, uma saída bem tranquila, falando, olha, eu consegui pegar esses arquivos aqui, tamanho tal, e gerei esse arquivo aqui nesse formato aqui, desse tamanho tal. Como nesse comando que a gente acabou de mandar no prompt de comando, ele não tem nenhuma especificação se é para reduzir, minificar e tudo mais, ele simplesmente pegou os arquivos, empacotou todos num arquivo só e gerou o arquivo para a gente. A gente vai pegar, como é que a gente resolve isso daqui agora? A gente pega esse arquivo que foi gerado, esse pacote JS, vamos tirar os arquivos JavaScript da página, todas aquelas chamadas, aquele monte de chamadas, e vamos colocar só esse pacote JS lá no projeto. E vamos executar o projeto. Como você pode ter percebido, funcionou perfeitamente. Ou seja, você já ganhou bastante tempo de carregamento da sua página e simplificou em muito o número de acessos e o número de complexidades que você tem lá no HTML da sua página. E agora, o que a gente pode fazer? Agora a gente pode partir para uma parte um pouco mais avançada e interessante que o Webpack te dá, que é a possibilidade de você compactar o seu JavaScript e, que é, no caso, a minificação. Então, fazer com que a gente obscureça a lógica do código em união com a compactação. Ou seja, ele vai pegar nomes e vai pegar esses nomes e reduzir para variáveis de uma letra só, enfim. Vai ganhar bastante espaço. Para a gente fazer isso, a gente não necessariamente precisa chamar via linha de comando, até dá, mas dá um trabalho grandioso. O Webpack ele te dá uma possibilidade de ter um arquivo na sua pasta, que é um arquivo de configuração do Webpack. Você simplesmente vai entrar nesse arquivo, ele está no formato de objeto de JavaScript. Ali você vai especificar qual é a informação, qual é o arquivo que ele vai entrar, no caso, nossa entrada JS, o arquivo que ele vai gerar na saída e os plugins que ele vai usar para fazer essa transformação. No nosso caso, a gente vai estar usando o Uglify.js, que é exatamente o plugin que vai fazer. Ele vai trocar as variáveis do seu JavaScript sem alterar o comportamento dele e vai dar uma minificada, uma reduzida no tamanho dele. Então, simplesmente isso. Você vai pegar esse arquivo, vai criar ele, você pode criar ele do zero, você pode pegar um monte de exemplos na internet usando outros plugins interessantes, no caso, para transformar CSS, transformar outros formatos. Então, você vai pegar exatamente esse arquivo, vai fazer umas alterações, por exemplo, eu peguei um pequeno arquivo aqui, fiz uma alteração ali, em vez de usar o bundle, eu usei o nome que a gente está usando, que é pacote, e eu, como eu vou botar uma minificada, vou colocar pacote.min, que é um padrão também que a gente usa, o jQuery usa muito isso, jQuery.min, etc. E vamos colocar aqui embaixo que eu quero que o meu Uglify ele seja usado como um plugin de compactação. Simplesmente isso. Quando você usa um arquivo de Webpack na sua pasta, você não precisa mais mandar aquele comando de arquivo de entrada e arquivo de saída na hora que você chama o Webpack na linha de comando. Basta escrever Webpack, ele vai procurar esse JSON de configuração e vai executar o JSON de configuração. Então, o que vai acontecer? Tipo, vai executar agora e ele vai exatamente gerar o arquivo compactado, mas dessa vez você vai perceber o seguinte, o arquivo está bem menor, ou seja, ele realmente transformou aquele arquivo grandão, não só juntou eles, mas ele juntou, compactou e obscureceu, ou seja, você consegue ganhar 2 graus de compressão no seu arquivo e também na sua página ela fica bem mais rápida e bem mais simples. Então, nesse momento, o que ele fez? Ele já gerou o nosso pacote.min.js. A gente vai agora no código, modifica essa chamada, vocês vão estar percebendo que ela modificou e agora no navegador tudo funcionando perfeitamente, só que agora com JavaScript bem mais compactado, bem menorzinho e funcionando tranquilamente no nosso navegador. Agora tem uma última coisa que é super interessante que o Webpack te dá, que é a possibilidade de ficar observando as alterações que você está fazendo no seu JavaScript. Então, a qualquer momento que você está fazendo as alterações no seu JavaScript, que você está modificando ele, ele pode ficar de olho
nessas alterações e gerando, sempre que ele detectar uma alteração, ele vai ficar gerando o seu bundle novo. Então, mesmo que o seu projeto esteja usando o MinJS, sempre que você alterar um arquivo que está lá na entrada como um arquivo de requisito, ele vai gerar o seu bundle rapidinho e de forma automática para você. Basta você ter uma telinha de prompt rodando lá com o Webpack, com esse comandinho que você está vendo aí, que é o -- watch no final, que é exatamente observar os arquivos de dependência. Ok? Então é isso. Isso daí vai te dar um ganho bem grande no seu site de produção. Você vai ganhar muito tempo para o usuário final já está vendo o teu negócio funcionando. Vai ganhar largura de banda, bytes que vão trafegar tanto para o usuário final quanto para o teu servidor. Então você vai também ganhar, se o seu site é acessado milhões de vezes, você está falando aí de megas e megas de informação a menos para JavaScript e outros tipos de processamento. Ok? Então se você gostou, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não tiver inscrito, que eu vou estar fazendo outros vídeos tão mais interessantes quanto este, falando sobre outras soluções, outras regras, explicando mais as outras possibilidades que a gente pode ter com o Node.js, usando o Webpack. Isso é só o comecinho, a gente pode fazer um web server com Webpack também. Você não precisa, com o Node.js você já sabe, você não depende de um Windows, mas para estar trabalhando, você pode rodar no Linux, pode rodar no Linux, pode rodar em qualquer sistema, o Node ele vai garantir para você que vai tudo funcionar em qualquer sistema operacional. Então isso é bacana e é também um dos assuntos aí que vem pela frente, que eu estou falando bastante aí. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço!